vai passar aqui para questões mais específicas de engenharia mesmo, certo? E eu vou começar com a questão discursiva aqui. Ele diz o seguinte, ó, ele diz que um coletor de esgoto pode ser definido como uma tubulação subterrânea da rede coletora que recebe o volume de esgotos em qualquer ponto ao longo de seu comprimento, sendo dimensionado a garantir escoamento livre. Beleza. Aí ele diz, suponha que um coletor de esgoto tem declividade de fundo de 0,04 metros por metro. O que significa isso aí, pessoal? A cada metro do coletor, ele vai ter uma declividade de 0,04 metros. Tranquilo aí? Então, você tem um coletor de esgoto, assim, você tem um coletor de esgoto, ó, que está recebendo canalização de esgoto de diversos locais e está caindo aqui nesse coletor, sabe? Tá compreensível, hein? Beleza? Aí o que está acontecendo com ele? Ele está dizendo aí que ele tem declividade de fundo de 0,04 metros por metro. Significa que a cada 1 metro de coletor, você vai ter uma declividade de 0,04 metros. Beleza, hein? Então ele tem declividade de 0,04 metros a cada metro. Certo, né? Ele diz que transporta a uma vazão de 3,14 metros cúbicos por segundo, né? Segundo a menos 1 é a mesma coisa de botar segundo no denominador, então fica metro cúbico por segundo. Nessa situação, calcule o diâmetro desse coletor, considerando um modelo hidráulico hipotético que rege o escoamento em canais, dado pela equação Q é igual a KA vezes RH vezes I. Ele diz que esse Q é a vazão medida em metro cúbico por segundo a menos 1, que foi o que ele deu, né? Ele diz que a área molhada aqui é medida em metro quadrado. Essa área molhada, pessoal, é a área que a água fica em contato com o coletor. Vocês estão entendendo aí? A gente define isso como área molhada. Vamos lá. RH é o raio hidráulico. Esse raio hidráulico, pessoal, por definição, ele vai ser a área molhada dividida pelo perímetro molhado. Isso aí é um conceito lá da hidráulica, beleza? E a declividade do canal que ele deu, né, que é 0,04, medido em metro por metro. Em seu cálculo, considere o coeficiente de rugosidade de tubulação K igual a 100, então ele deu K e ele disse que o PI é 3,14. Deu uma facilitada aí na conta, porque a gente não pode usar calculadora. Beleza? Então tem que ser fácil de fazer a conta. Não pode. Nessa prova aí é tudo na mão mesmo. Então de propósito eu nem vou fazer nada, eu vou fazer todas essas contas na mão. Então tá. Vamos lá. Ele diz, pessoal, uma informação importante aqui, ó, é que esse escoamento é a meia seção. O que significa, pessoal? Quando a água entra no coletor, se você fosse ter uma visão de frente do coletor, você veria que ele estaria preenchido até a metade dele. Tranquilo aí? Porque o escoamento é a meia seção. Então, é mais ou menos o seguinte, ó. Se a gente for representar a imagem desse coletor visto de frente, ele está preenchido de água até a metade dele. Tranquilo aí? Então, se eu fosse ver esse coletor de frente aqui, ó, ele estava até a metade com água. Tá compreensível, galera? Todo mundo entendendo mesmo? Beleza. Aí é o seguinte, ó. Se você for representar aqui essa área molhada desse coletor, pessoal, a área molhada vai ser a metade da área desse círculo, então. Tranquilo, hein? Beleza. Valeu. Obrigado. Acho que eu vou tirar outra foto aqui agora. É o seguinte, ó, tá mais lotado. Se você perceber aqui, a tua área molhada, então, vai ser a área do círculo, que é πr ao quadrado, e colocar aqui dividido por 2. Beleza? Essa é a nossa área molhada da questão. Tá. Aí, se você for representar o perímetro molhado, pessoal, é a região do coletor que está em contato com a água.
Então o perímetro molhado vai ser esse trechinho aqui do círculo, né? Todo mundo entendendo aí? Essa é a parte do coletor que está em contato com a água. Esse aí é o perímetro molhado do coletor. Beleza? Esse perímetro molhado aqui, que eu vou representar como sendo um P índice M, por exemplo, ele vai ser o comprimento do coletor dividido por 2. Tá, então 2πr, né, que é o comprimento do círculo, dividido por 2. Então, isso aqui vai ser πr. Tá compreensível? Beleza? Tá. O raio hidráulico, né, pegando um pouquinho aí da teoria de hidráulica, ele é definido como sendo, eu vou chamar aqui RH, né, que foi a nomenclatura que ele usou aqui na questão, certo? Beleza? Esse RH aqui, pessoal, ele é a área molhada dividido pelo perímetro molhado. A área molhada aqui vai ser πr ao quadrado sobre 2, sabe? E o perímetro molhado é πr. Tudo certo, galera, hein? Beleza? Aí se você pegar a primeira, que é πr ao quadrado, dividido por 2, e multiplicar pelo inverso da segunda, o inverso da segunda vai ser 1 dividido por π vezes r. Todo mundo entendendo mesmo isso aí? Tranquilo? Aí você percebe que você pode cancelar esse π com esse π aqui, esse r com o r de baixo. Então, esse raio hidráulico aí vai dar igual a R sobre 2. Tudo certo, pessoal? Beleza? Eu acho que a gente já tem todas as informações que a gente precisa, né? Ó, vamos ficar montando isso aqui, ó. Esse Q, ele disse que é 3,14, né? Ó. Depois eu levo ele para baixo. O K é 100, né? O A aqui é a área molhada, né? A área molhada deu quanto? Ó? πr ao quadrado sobre 2, beleza, hein? πr ao quadrado sobre 2. O raio hidráulico deu r sobre 2. E a declividade é o 0,004, né? Beleza? A gente vai isolar o raio aí. Quando a gente encontrar o raio, o diâmetro é 2 vezes o raio. Ele pediu o diâmetro na questão. Todo mundo entendeu tudo aí mesmo? Beleza? Tá. Então isso aqui vai dar o seguinte, ó. Isso aqui implica... Nota que, já que ele pediu para a gente considerar que o π, pessoal, é 3,14, você vai cancelar esse 3,14 com esse π que está aqui desse lado, certo? Tranquilo? Aí aqui vai dar 1. Esse 100, quando tu multiplicar pelo 0,004, vai dar 4, né, lá? Aí esse 4 cancela com o 4 que está aqui embaixo. Ó. Deu para entender aí? 100 vezes 0,04, melhor dizendo, é 4. Aí esse 4 dividido pelo 4 que está aqui embaixo é 1. Então vai ficar na prática só r ao cubo, né? Tudo certo, hein? Então isso aqui implica que... Enfim, pessoal, a raiz cúbica de 1 é o próprio 1, né? Então r é igual a 1. Então o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, né? Foi o que ele pediu. Que é igual a 2. Como a unidade aí é metro, né, que ele está falando, então o diâmetro é de 2 metros desse coletor. Tudo certo, né, pessoal? Foi? Beleza. Bora lá. Vamos para uma questãozinha aqui, que envolve aquele gráfico de tensão e elasticidade, certo? Acho que vocês veem resistências materiais, né, isso aí. Beleza aí? Isso aí é para ser conhecido do pessoal da civil, né? Vamos lá.
Apesar de engenharia mecânica e tal também envolver, né? Engenharia mecânica também, né? Pra caramba, né? Ele diz, olha, a figura a seguir representa o diagrama de tensão sigma versus deformação epsilon para diferentes materiais poliméricos, né? Aí tá. Deixa eu cortar um pouquinho a questão, né? Deixa eu copiar a questão não. Vou apagar só isso aqui rapidinho. Beleza, vamos lá. Deixa eu só dar uma comentada aqui. Aqui, pessoal, a gente tem um gráfico de tensão e deformação. Beleza aí? Tranquilo? Basicamente é o seguinte. Aqui é a força que você está aplicando tentando esticar um corpo, e aqui é o tanto que ele estica mesmo. Beleza aí? Tranquilo? Então tá, olha, ocorre mais ou menos o seguinte, ó, se eu for fazer uma representação geométrica disso aí, só pra gente ter uma noção melhor, imagina que você tem um corpo aqui, aí você vai aplicar uma força tentando esticar esse corpo, certo? Ó, aí é o seguinte, imagina que aqui tem uma área A, por exemplo. Aí você vai aplicar uma força aqui e aqui também. Tá compreensível aí? Quando você faz isso, pessoal, o corpo tende a esticar, né? Mais ou menos assim. Tranquilo aí? Aí é o seguinte, ó. Esse comprimento inicial aqui, em geral a bibliografia chama ele de L0. Tranquilo aí? É o comprimento inicial do corpo. E o tanto que o corpo estica na prática, costumam denominar de ΔL. Tranquilo aí? Que é a variação do comprimento do corpo depois de você aplicar uma força nele. Aí na prática o corpo, pessoal, quando você aplica uma força, ele tende a esticar. Aí o primeiro modo dele a gente chama de modo elástico, né? Que é quando você estica e solta a tensão, ele volta para o estado original. Beleza aí? Aí tem um determinado momento que você chama estado de tensão ou modo plástico, que é, se você soltar, ele não volta mais para o tamanho original. Ele volta, mas não para o que era antes. Aí isso aí é chamado estado plástico ou momento de tensão plástica, enfim, depende da bibliografia. Aí tem hora que, se você esticar tanto, pessoal, esse corpo ele vai deformar bastante mesmo, certo? Aí a nomenclatura, quando ele começa a deformar bastante mesmo, ele começa a fazer isso, ó. Beleza? Aí o desenhozinho tá meio ruim, mas enfim, no meio dele começa a ficar cada vez mais fino. Isso aí em geral chamam de empescoçamento do sólido. Beleza? Ele vai ficando cada vez mais fino. Até que tem um momento que ele rompe aqui. Todo mundo entendendo, pessoal? Isso é o momento de ruptura do sólido. Esse momento de ruptura num gráfico de tensão, deformação, é esse ponto, bem aí, ó. Tá tranquilo aí? Toda vida que você tiver um ponto num gráfico tensão, deformação, esse local de ruptura do sólido é esse ponto final aqui, ó. Tá compreensível, galera? De boa? Beleza? O que acontece, ó? Essa tal dessa tensão aqui, ela vai ser medida, imagina que isso aqui tem área A, certo? A medição dela vai ser força sobre unidade de área. Beleza, hein? Força sobre unidade de área, pessoal,
é Newton por metro quadrado, né? Que é o que se chama comumente de Pascal. Tranquilo aí? Essa é a unidade de tensão que se trabalha. Perfeito. A deformação aqui, ó, ela vai ser expressa como o seguinte: você vai pegar o tanto que o corpo estendeu pelo comprimento original do corpo. Tranquilo aí o que eu estou falando agora? Beleza? Isso aí vai ser a elasticidade. Tá, aí é o seguinte, ó. Se você pegar aqui esse gráfico, por exemplo, só para dar uma destacada, se você for pegar a angulação disso aqui, pessoal, a angulação dessas retinhas aqui, ó, essa angulação aqui, se você fosse calcular a inclinação dessa reta, seria a tangente desse ângulo alfa aqui, por exemplo, né? Ó. Aí a tangente desse ângulo alfa vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto aqui vai ser o delta sigma, né? Ó. Tranquilo o que eu estou falando aí agora? E o cateto adjacente aqui vai ser o delta epsilon, que é a deformação. Todo mundo entendendo? Aí quando você calcular a taxa de variação da tensão em relação à deformação, você está calculando a tangente daquele ângulo alfa lá. Isso aí vai ser delta sigma sobre delta epsilon. Essa taxa de variação da tensão por deformação é o que se chama de módulo de elasticidade ou módulo de Young. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui é o Yzinho lá, né? Da resmate, como vocês viram, que é o módulo de elasticidade ou módulo de Young. A gente precisa, pessoal, uma das coisas que ele pede nessa questão, observe, assinale a opção que apresenta respectivamente o módulo de elasticidade e o nível de deformação. Então, nessa questão aí, ele está pedindo para você dizer se esse módulo de Young aí, basicamente é alto ou baixo, e se a deformação aí é grande ou pequena. Tá compreensível o que eu estou falando agora? Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou dizendo mesmo? Beleza? Olha, o que é que acontece aqui, ó, só para destacar. Esse sólido 1, pessoal, aqui, o que está acontecendo com ele? Ó? Você tem que aplicar uma tensão muito grande nele para que ele deforme um pouquinho só. Tá dando para entender aí? Você aplica uma força extremamente grande nele, ó, e ele deforma bem pouquinho. E ele rompe até ligeiro, né? Ó, ele não é muito elástico, não. No momento que você aplica uma tensão muito grande, que ele basicamente começa a ter um comportamento elástico, ele rompe. Ele não tem essa elasticidade toda. Isso aí é um exemplo, por exemplo, de cimento, vidro e cerâmica. Beleza? Se você impuser uma força, uma tensão muito grande em vidro, cerâmica ou cimento, ele vai resistir bem a essa tensão, mas ele não vai ter elasticidade não. Quando ele basicamente chegar no estado de tensão máxima dele, ele vai romper logo, não tem elasticidade. Beleza o que eu estou falando aí? Esse 2 aqui, pessoal, parece muito com metal, certo? Metal, em geral, tem esse comportamento aí. Ele tem essa parte mais ou menos linear aqui, né? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de região elástica dele, como eu estava comentando. Se você vai aplicando tensão aqui no metal, se você soltar, ele pega e volta para o L0 dele aqui, ó. Beleza? Esse estado mais ou menos daqui até aqui, ó, que eu estou marcando agora, é uma região elástica desse metal. Agora, se você passar para cá, mais ou menos, ó, e soltar ele não vai voltar mais para o L0. Ele volta para um L0 mais ΔL aqui, ó. Beleza? E ele não volta para o tamanho original. Essa região é a região plástica dele. Ele até que volta, mas não volta para o estado original. Beleza?
Aí tem um momento desse material aqui, ó, que ele começa a esticar muito, né, ó, a deformar bastante, ó. Isso aqui é a deformação dele, ó. E bem aqui ele rompe, certo? Tá, dá um empescoçamento dele até que ele rompe. Aqui, esse material aqui, ó, parece uma borracha, né, esse material 4. Você dá uma tensão bem pequenininha, ele vai começar a esticar muito. Tranquilo? Aí nota que a deformação dele, ó, é uma deformação muito grande para pouca tensão. Então é um material elástico, como se fosse uma borracha. Esse 5 aqui, pessoal, é uma borracha bem fraquinha. Porque o cara deu uma tensão bem pequenininha e ela quebrou já. Todo mundo entendendo aí? Beleza. Tá, então uma revisão geral aí de toda essa parte de tensão, deformação e módulo de elasticidade. Eu acho que com isso aí já dá pra gente resolver essa questão. Vamos lá, pessoal, o que vocês acham aí, ó? Nessa curva 1, o módulo de elasticidade e o nível de deformação é grande aí? Não, né? Até que o módulo de elasticidade é bem grande, né? Mas o nível de deformação não. Quando começou a deformar aí quebrou. Rompeu o sólido, beleza? Então isso aí é falso. Aqui a gente tem o seguinte, ó, na curva 2 ele diz que o módulo de elasticidade é baixo e a deformação é grande. É um pouco relativo, né? Mas o módulo de elasticidade ainda é grande, certo? Comparando com os outros, o módulo de elasticidade aí é grande. Tudo certo, pessoal, aí? Beleza? Então é falso também. Na 3 aí, o módulo de elasticidade é baixo e a deformação é pequena. A deformação é grande, né? O módulo de elasticidade é baixo, mas a deformação é grande, então é falso. Curva 4, ó. O módulo de elasticidade é alto e a deformação é grande, ó. Curva 4, o módulo de elasticidade é baixo, né? Curva 5, a gente tem módulo de elasticidade baixo e deformação pequena, né? Verdade, né? Ele rompeu logo, né? Então, o 5 é o item verdadeiro. O item é o item verdadeiro, certo? Tudo certo aí? Deu pra entender? De boa? Beleza, né? Vamos pra outra. Ah, rapaz, essa questão aqui eu acho uma covardia aqui. Vou mostrar aqui por quê. Ah, desculpa, vocês estão copiando, né? Aqui foi mal. Deixa eu dar. Copiando aqui a próxima questão e vamos nós. Essa parte de engenharia eu acho bem mais interessante, né? Mas enfim, a gente tinha que pegar a primeira também, certo? Vamos lá, todas essas questões que eu estou fazendo agora, pessoal, são de 2017, certo? Foi o ano que caiu engenharia. Ano passado, 2018, não teve engenharia, beleza? Questões da prova do INEP 2017. Vamos lá. Essa aqui foi meio, não sei, sabe? Até um pouco contestável. Deixa eu explicar por quê. Ele diz, a lei de resfriamento de corpos, quem é meu aluno aí de equação diferencial já viu, não sei se tem alguém aqui, que é uma lei, enfim, que a gente calcula a taxa de variação de temperatura no corpo por meio da lei de resfriamento de Newton. Ele até diz aí, ó, ele diz que a taxa de variação da temperatura de um corpo em relação ao tempo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente. Aí ele diz, considere T grande de T como sendo a temperatura do corpo em função do tempo, A a temperatura do ambiente, T o tempo e K uma constante de proporcionalidade. Aí ele diz, nesse contexto, o modelo matemático que corresponde à lei de resfriamento de corpos é uma função resultante de sua solução, dados respectivamente por... O que acontece, pessoal? É o seguinte, ele está dizendo que a taxa de variação da temperatura do corpo em relação ao tempo,
que é o dt grande e dt pequeno, né? Ela é proporcional à diferença de temperatura, ó, entre a temperatura do corpo e a temperatura do ambiente. Se eu for botar a diferença da temperatura do corpo com do ambiente, isso aqui dá T grande menos A, não é isso? Todo mundo entendendo aí? Ou não? Tá dando certo, galera, mesmo? Ele está dizendo, olha, existe uma constante de proporcionalidade que relaciona a taxa de variação de temperatura do corpo. Qual é a taxa de variação da temperatura do corpo? É a taxa com que a temperatura varia em relação ao tempo. Então, tem uma constante de proporcionalidade que relaciona essa grandeza, taxa de variação do corpo, com a diferença da temperatura do corpo com do ambiente. Então, há uma relação de dt grande, dtzinho, com T grande menos A. Todo mundo entendendo aí? Beleza. Aí, o que acontece? Olha, em geral, eu tenho livros em bibliografia que fazem isso. Existe uma constante de proporcionalidade que relaciona essas duas grandezas. Então, a gente joga a constante aqui, certo? Vocês estão entendendo aí? Porque existe uma constante que relaciona essa proporcionalidade. Tá, mas olha o que o elaborador da questão fez. Ó. Ele fez o seguinte. Ele disse... Ele considerou que esse K aí é positivo. Mas ele não falou na questão. O problema é esse. Ele só disse que K é uma constante de proporcionalidade. Porque o que vai acontecer, pessoal? Se o corpo resfria, se o corpo está mais quente que o ambiente, então esse dt grande, dt pequeno dele é decrescente, né? Vocês estão entendendo aí? A temperatura vai diminuir com o tempo. Então, isso aqui não representa a inclinação de uma reta, né? Tangente ao gráfico da função. Essa inclinação tem que ser para baixo se a temperatura do corpo diminuir em relação ao tempo. Está compreensível isso aí? Então, já que isso aqui tem que ser negativo, você tem que considerar desse jeito. Beleza? Mas na prática mesmo, o que acontece? Se você fosse fazer desse jeito aqui, e o corpo resfriasse, e você fosse calcular o K, você acharia que o K era negativo. Vocês estão entendendo aí? Está dando para entender, pessoal? Por exemplo, se eu fosse para uma questão prática, e o corpo resfriasse e eu botasse esse K desse jeito aqui, sem um sinal de menos, no final das contas eu ia achar um K negativo, sei lá, um K dando igual a menos 0,4 lá no final. Então significaria que o corpo estaria resfriando. Aí o que acontece? Se eu considerar o K desse jeito aqui, eu vou chegar no item B, a gente vai já ver. Mas na prática isso aí não é o resultado vai ser o item A, como a gente vai já ver. Para que isso aconteça, o K tem que ser negativo aí, e você tem que considerar que o corpo resfria, e você tem que considerar que o K é positivo. Para menos K ser negativo. Deu para entender o que eu falei agora? Beleza ou não? Tá? Deu certo, galera, mesmo? Então, olha, tem uma constante de proporcionalidade, ela vai ser negativa aqui, vai ser menos ela, porque essa temperatura vai cair, porque o corpo vai resfriar. Podia ser que o corpo não resfriasse, podia ser que o corpo aquecesse, né? Mas enfim. Se eu considerar isso, eu vou considerar esse menos K aqui. Beleza. E aí eu fico com essa equação diferencial, pessoal, aí. Para resolver essa equação diferencial e achar a função t grande de t, você tem que resolver essa equação diferencial aí. Essa equação diferencial pode ser resolvida tanto pelo método do fator de integração, como pelo método de separação de variáveis. Beleza? Tanto faz. Separação de variáveis é mais fácil, certo? Eu vou fazer por ele. Mas se você quisesse fazer por fator de integração, também dava. Então tá, vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou deixar a diferencial dt no outro lado. E eu vou passar esse t menos a dividindo aqui o dt. Ó. Então vai ficar dt dividido por t menos a, dando igual a menos k dt. Tá compreensível? Beleza, pessoal? O que a gente faz? Olha, esse a aqui é uma constante, não é uma variável. Então, eu consegui separar todas as variáveis t para cá, todas as variáveis dt para lá. T grande está para o lado esquerdo, t está para o lado direito. É isso que eu estou comentando. Se você consegue fazer isso, então você pode aplicar a integral em ambos os lados, certo? Beleza aí? Então tá.
fazendo isso, todo mundo entende o que a gente está fazendo aí? Todo mundo já viu a equação diferencial aqui, de boa? Beleza, né? Então vamos lá. Nesse lado direito, pessoal, não tem muito o que fazer aí não, certo? Nota que esse K é uma constante, ele sai, menos K, né? Ele é uma constante que sai da integral. E aqui você vai ficar com menos K vezes T. Tudo certo aí? Já eu vou botar uma constante no final quando eu resolver a integral do lado esquerdo. Olha, para essa integral do lado esquerdo, pessoal, o que a gente pode fazer aqui para se livrar desse probleminha aí? É o ln, né? A gente chama esse T menos A de U aí, né? Beleza? Aí dá ln do módulo mesmo. Beleza? Só para ficar bem claro o que a gente vai fazer aqui, eu vou chamar U de T menos A. Então, du é igual a dt, né? Grande, né? Tudo certo? Aí, aplicando essa substituição. Então, aqui você vai ter a integral de du sobre u. E aqui você tem menos kt. Certo, galera? Aí, tá compreensível? Beleza mesmo? Aí, aqui você vai ter ln do módulo de u. E aqui você vai ter menos kt. Já que eu terminei todas as integrais, pessoal, eu vou colocar uma constante aqui, certo? Beleza? Aí lembre o seguinte, ó. Esse tu aqui era t grande menos a, certo? Então isso aqui fica t grande menos a. E aqui fica menos kt mais c. Beleza, o que a gente faz para se livrar desse ln que está aí do lado esquerdo, pessoal? Aplica exponencial, né? Em ambos os lados. Beleza? Então, significa que E elevado a ln de t menos a tem que ser igual a E elevado a menos kt mais c, não é isso? Beleza? Aqui você vai ficar E elevado a ln de t menos a é o próprio módulo de t menos a. Note, pessoal, que no lado direito você tem E elevado a alguém. E elevado a alguém é sempre positivo. Então, o módulo desse número positivo vai dar positivo. O módulo dele é ele mesmo aqui, então. Porque o lado direito sempre é positivo. O módulo de um número positivo é o próprio número. Certo? O que eu falei agora? Aí, aqui, você vai ter t dando igual. Esse E elevado a menos kt mais c pode ser escrito como sendo E elevado a menos kt vezes E elevado a c, não é isso? Porque produto de mesma base, você pode conservar a base e somar os expoentes. Esse menos A aqui você pode passar para o outro membro. Aí isso aqui vai dar igual a mais A. Então, você pode colocar aqui a tua T grande de Tzinho, né? Aqui eu vou trocar esse elevado a C por outra constante, certo? Então, dá E elevado a menos kt vezes uma constante mais A. Tudo certo, pessoal, hein? Beleza. Aí, para a gente descobrir o valor dessa constante, eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu sei que se eu aplicar no zero, né? Eu acho que aplicando no zero dá certo aqui. Vamos lá. Ó. Se eu pego essa minha função aqui e aplico ela no zero, eu tenho t do zero dando igual a e elevado a zero, né? Aqui, ó. Vezes C mais A. Tudo bem aí? Beleza? Aí, isso aqui vai dar T elevado a zero. E elevado a zero é 1, né? Dá C mais A. Portanto, o nosso C aqui vai ser T0 menos o A. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, eu vou substituir isso aqui nessa função da gente. Eu vou substituir esse meu C por T0 menos o A, né? Então, dá T grande de T, né? Dando E elevado a menos kt vezes T0 menos A mais A. Deu certo aí? Beleza. Vamos lá, eu vou levar esse resultado aqui para cima, para a gente fazer a comparação com os itens agora. A equação diferencial é essa, a gente acabou descobrindo ó, que a nossa T vai dar isso aqui, né? Então tá, pessoal, olha, a equação diferencial é essa, até essa aqui dá igualzinho ao que está no item A, né, aqui.
Todo mundo entendendo aí? Beleza? E é essa a resposta. Foi, né? Aí, alguma dúvida, pessoal? Pode seguir mesmo. Beleza, né? Vamos lá. Tá, tem umas aqui de produção, que não tem tanta conta aqui, mas... para cada engenharia. Aí o que eu estou fazendo aqui, já para eu não priorizar só uma, eu peguei de engenharias diferentes, entendeu? Já que tem todas as engenharias aqui. Aí eu estou tentando pegar um pouco. São 40. Aí são 10 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos. Na de conhecimentos gerais, vão ter 2 subjetivas das 10, né? Então são 8 objetivas. E na de conhecimentos específicos são 37 objetivas e 3 subjetivas. São 27, né? Desculpa. 27 objetivas e 3 subjetivas. Não, essa aqui, por exemplo, é objetiva, né? Não, mas tem, por exemplo, essa aqui é subjetiva, ó, que a gente fez. E é de cálculo também. Tem cálculo que é objetivo e subjetivo, assim, não tem muito não. Vamos lá, eu vou literalmente me intrometer aqui em o processo de engenharia de produção para a gente englobar esse tipo de questão também, certo? Vamos lá. Vocês da engenharia de produção, inclusive, podem até comentar mais coisa aqui do que eu mesmo posso falar, certo? Vamos lá. Ele diz, o sistema Toyota de produção apresenta-se como, aqui é a engenharia de produção, certo? Saímos da civil, vamos por aqui para a produção, já a gente vai para a computação, elétrica, vamos nós. O sistema Toyota de produção apresenta-se como uma alternativa mais eficiente aos modelos fordistas de produção, que explora a vantagem de produção em série. O modelo toyotista consiste em uma cadeia de suprimento enxuta, flexível e altamente terceirizada, que prevê a eliminação de quase todos os estoques e busca constante pela agilização do processo produtivo. O que acontece nesse modelo Toyota, pessoal? Ele foi desenvolvido no Japão e, basicamente, ele veio o conceito histórico é mais ou menos o seguinte. Ó. Lá no Japão é um país muito pequeno. Não tem, basicamente, espaço para você estocar as coisas. Não tem condição de ficar estocando as coisas. Aí, lá eles desenvolveram esse modelo toyotista, que é esse sistema logístico conhecido como Just-in-Time. O que é, pessoal? Esse modelo, ele elimina quase o que você conseguir de estocar as coisas. Você não estoca nada. O objetivo é esse. É basicamente o que você precisa já está aqui, você já usa e já passa. Para você não ter gasto com estoque. Tá? Então, você usa no momento que precisa. Por isso que é conhecido com esse modelo Just-in-Time. Você não tem gasto com estocagem e não tem logística de estocagem. Você pega o que precisa e passa. Então, fica enxuto o processo produtivo. Beleza? E basicamente é isso que é esse modelo Just-in-Time. Ele diz, o sistema logístico e produtivo conhecido como Just-in-Time é uma filosofia de administração da produção baseada no modelo Toyota de produção. Esse novo enfoque na administração da manufatura, novo assim, né? Não é tão novo. Surgiu de uma visão estratégica e inovadora das pessoas envolvidas na gestão empresarial, buscando uma vantagem competitiva por intermédio de uma melhor utilização do processo produtivo. Tá. Aí ele pergunta aí, ó, com base nesse modelo, né? Peraí. A gente pode assumir o seguinte, deixa eu só copiar aqui. Com base nesse modelo aí, pessoal, a gente pode considerar as seguintes afirmações. Vamos lá. Ele diz, estimula o desenvolvimento de melhorias constantes, não apenas nos procedimentos e processos, mas também do homem dentro da empresa, que permite desenvolver o potencial humano dentro das organizações e ampliar a base de confiança obtida pela transparência e honestidade das ações.
Isso aqui eu acho altamente relativo, sabe? Na minha opinião, né? Mas, de fato, esse item está correto. O que é que a gente pode pegar aqui para relacionar esse item com esse just in time? Essa parte, enfim, desenvolver melhorias constantes, deixar o processo mais enxuto e tal, né? A gente pode tentar relacionar com isso. E ele diz que é não apenas nos procedimentos e processos, mas nas pessoas, e tem transparência e honestidade nas ações. Olha, basicamente, nesse modelo just in time, você não pode estocar nada com defeito. Basicamente, você nem estoca. Tudo vai passando à medida que vai precisando. Então, tem muita transparência no processo produtivo. A verdade é essa. Porque quando você estoca as coisas, pode ser que você tenha algum problema lá que você só vai descobrir depois. Mas se você já está pegando as coisas e utilizando na mesma hora, sem estocar nada, então, de fato, é um processo mais transparente, certo? Então, esse item está correto, beleza? A verdade é essa. Aí ele diz, ó, a implementação dos princípios da organização começa pela fábrica e suas repercussões estendem-se por toda a empresa, o que caracteriza o princípio da visibilidade, fundamentado no objetivo de tornar visíveis os problemas onde quer que possam existir. Eu acho que o que vai tornar esse item errado aqui, pessoal, é dizer que começa pela fábrica. Na prática, não começa nem na fábrica não, começa fora dela. Porque é o seguinte, como você não vai estocar nada, muita coisa você tem que terceirizar. Então, você tem que trazer... se você vai precisar de determinadas peças, ou enfim, alguma coisa que você não possa estocar, você tem que terceirizar. Então, não está vinculado à própria fábrica de produção nesse modelo de just in time. Está fora dela também. Vocês estão entendendo aí? Então, basicamente é isso. Por conta que há muita terceirização nesse modelo de just in time, então, eu acho que dizer que começa pela fábrica não é. Na verdade, começa, inclusive, fora dela. E dentro dela também, não começa nela, certo? Fica falso. E ele diz aqui que esse modelo de just in time tem como objetivo administrar a manufatura de forma bem simples, né, e eficiente, otimizando o uso de recursos de capital, equipamento e mão de obra, o que resulta em um sistema capaz de atender às exigências do cliente em termos de qualidade e prazo de entrega ao menor custo. De fato, pessoal, esse exigência do cliente aqui é interessante nesse item, porque é o seguinte, nesse modelo de just in time, o cara só produz o que o cliente pede. Ele não produz para ficar. Não tem estoque. Então, baseado na exigência do cliente, ele vai e produz aquilo e pronto. Se o cliente, porventura, quiser mais, ele vai ter que produzir de novo. Porque ele só produz visando só aquela exigência que foi pedida. Não tem armazenamento de nada nesse modelo de just in time. Beleza aí? Então, de fato, ele atinge as exigências do cliente em termos de qualidade e prazo de entrega com o menor custo possível, sabe? O item 1 e 3 aí está correto, tranquilo? Beleza. Vou continuar aqui. Vou pegar um aqui de engenharia mecânica agora, sabe? Um pouquinho teórico também. Vamos lá. Ele diz o seguinte nessa questão, pessoal. Ele diz que os veículos espaciais apresentam uma estrutura interna constituída por um conjunto de blocos que formam um escudo térmico, cuja função é proteger motores e demais componentes de possíveis danos causados pelo calor, além de reduzir a temperatura interna do veículo. Beleza. Ele diz, olha, esses escudos térmicos são construídos com material, vamos lá, metálico, dado a sua leveza e elevada resistência ao calor. Até que metal é leve, né, comparado com outros materiais. Mas essa resistência ao calor é relativa, certo?
É relativa porque a gente tem que comparar com os outros materiais, né? Como você tem temperaturas altíssimas aí, né? Fora de veículo espacial, talvez haja um material mais adequado do que esse, certo? E é a mesmo, certo? A gente vai chegar nele. Aí ele fala polimérico, devido à baixa resistência ao calor e à corrosão. Eu não posso colocar nada com baixa resistência ao calor, pessoal, num veículo espacial, certo? Cerâmico poroso, devido à sua elevada resistência mecânica à tração. A gente já acabou de ver na questão anterior aí que cerâmica não tem elasticidade, ela quebra se você botar uma tensão muito grande nela. Tranquilo aí? Então não é esse o item. Polimérico em razão de sua alta massa específica e resistência ao calor. A gente podia até ficar um pouco na dúvida dessa D aqui, mas quando você faz o comparativo com a E, você tem o seguinte, ó, cerâmico poroso em razão do seu baixo coeficiente de dilatação térmica. A cerâmica, de fato, né, pessoal, você pode botar calor em cerâmica que ela resiste bem. Por exemplo, quando você vai fazer forno de queima de glicerol, né, esse forno de queima de glicerol é tudo com cerâmica porque é o que suporta. Beleza? Aí, cerâmica, ela suporta muito bem calor. E ela conduz pouco o calor, certo? Ela mantém. Então, ela é aí, sem sombra de dúvidas. Tá compreensível, galera? Beleza mesmo? Tem um aqui de hidrostática, vamos lá. Eu vou para esse aqui, quer dizer, para essa aqui já foi. Só um instante. Vamos para essa 15 aqui. Essa 15, eu nem sei de que engenharia é, mas eu acho que talvez sirva para todas, porque envolve estatística. Tranquilo, hein? Vamos lá, envolve desvio padrão, essas coisas aí de estatística, certo? Beleza, né? Tranquilo, né? Ele diz, olha, suponha que um determinado programa de computador seja executado por meio de 13 etapas, com tempo médio de 50 segundos ao todo e dispersão relativa de 10% em torno da média. Aí ele diz, considere que uma equipe de engenharia propõe um novo algoritmo que reduz 30% o tempo de execução de todas as 13 etapas do programa. Aí ele pede, nesse contexto, avalie as afirmações a seguir com respeito ao tempo de execução do novo algoritmo. Aí ele fala, olha, o tempo médio por etapa será de 32,5 segundos. Vamos ver isso aí, ó. Se eu considerar aqui que a média inicial, que eu vou representar como esse Mi0 aqui, era o que eu tinha, eu teria as minhas 13 tarefas, T1, T2 até o T13, e eu dividiria isso aqui por 13, não é isso? É assim que eu calcularia uma média aritmética dessas 13 tarefas. O tempo de cada uma dividido por 13. Isso aqui está dando 50. Porque ele disse que o tempo médio aqui é 50 segundos. Tranquilo, pessoal? Até aí? Beleza. Aí vamos lá. No novo algoritmo, ele vai reduzir 30% do tempo em cada uma dessas 13 tarefas, certo? Então, se eu for calcular a nova média, isso aqui vai ser, se o T1 levava 100%, pessoal, agora eu consigo fazer em 70% do tempo, porque ele melhorou em 30% o tempo que a tarefa é feita. Tá compreensível o que eu estou falando aí? Beleza? Então, vai ser 0,7 T1 mais 0,7 T2 até o 0,7 T índice 13 dividido por 13. Então isso aqui, ó, se você botar o 0,7 em evidência, tu tem 0,7 vezes o T1 mais T13 dividido por 13. Nota que isso aqui, ó,
é justamente o μ0, né? Ó. Beleza aí? Então, isso aqui vai ficar 0,7 vezes o μ0, que é quanto? 50, né? Então tá, se você pegar aqui, ó, isso vai dar 7 sobre 10 vezes 50, certo? Nota que tudo aqui é sem calculadora, certo? Então isso aqui dá igual a 35 segundos, certo? Ele está falando que o tempo médio da nova etapa será 32,5. Falso, né? Então é 35. Deu certo, pessoal? Todo mundo entendendo isso aí mesmo? Filé, né? Tá. Ele fala aí que o desvio padrão permanece inalterado. Será como é que a gente calcula o desvio padrão, pessoal? Vocês lembram dessa história aí? A essa altura do campeonato, né? Vamos nós. Raiz quadrada da diferença do valor menos a média ao quadrado dividido pela quantidade de... nesse caso aí, como é de... Isso aí é de população, como é de amostra sobre N. Só um. Perfeito. Então tá, vou pegar o desvio padrão, pessoal, aqui. Vamos lá, o desvio padrão, eu vou colocar o desvio padrão inicial aqui. Ele é a raiz quadrada. É bom que a gente dá uma relembrada nisso aí, certo? Essa parte de estatística aí, em geral, a gente faz até umas tabelinhas, né, tá, para ir acompanhando. Vamos nós. Desvio padrão inicial vai ser o quê, pessoal? Vai ser a diferença do T1 menos o μ0 ao quadrado mais T2 menos o μ0 ao quadrado até o T13 menos o μ0 ao quadrado dividido por 13. Certo aí? Beleza? Vamos lá, vamos fazer aqui agora o desvio padrão do novo, depois que ele fez o novo algoritmo, né? Para ver se esse desvio padrão vai dar igual ao que está aí. Vamos analisar. Isso aqui vai dar a raiz quadrada. No lugar do T1, pessoal, vai ser quem? 0,7 T1. E no lugar do μ0 é μn, né? Ó. Não, o desvio padrão desvio padrão, a definição dele. Veio em estatística. Valeu. Aqui 0,7 T1 menos μn ao quadrado mais 0,7 T2 menos μn ao quadrado mais, né? Até o final. Eu não sei qual é o semestre aí que você vê isso aqui, sinceramente, porque eu não ministro essa disciplina. Mas eu acho que deve ser segundo, terceiro, né? Ao quadrado dividido por 13. Tudo certo aí? Beleza? Tá. Aí é o seguinte, ó. A gente já sabe, pessoal, que o μn é 0,7 vezes o μ0, né? Ó. Eu vou substituir isso aí lá naquela formulação, certo? Beleza? Vamos nós. Vamos acompanhando aí. Aí nota que tem umas questões que são rápidas, tem outras que nem tanto, né? A média tem que dar 6 minutos. Porque essa aí já está sendo bem mais demorado. Aí aqui vai ficar o seguinte, ó, 0,7 T1. No lugar desse μn, pessoal, vocês entenderam aí que é 0,7 μ0? Beleza, né? A gente tinha essa informação daqui, ó, repito, certo? μn é 0,7 μ0, certo? Ao quadrado 0,7 T2 menos 0,7 μ0 ao quadrado até o 0,7 T13 menos 0,7 μ0 ao quadrado dividido por 13. Tudo certo, pessoal? Todo mundo entendendo? Beleza? Aí aqui vai ficar o seguinte, ó. Nota que esse 0,7, pessoal, você pode colocar ele em evidência em todos esses parênteses. Beleza? Quando você colocar ele para fora, ele não vai ficar ao quadrado?
Então vai sair 0,7 ao quadrado de cada parêntese. Deu para entender o que eu disse? Deixa eu só destacar o primeiro aí, ó. No primeiro parêntese, tu tem 0,7 T1 menos 0,7 μ0 ao quadrado. Isso aí é a mesma coisa de 0,7 vezes T1 menos o μ0. Tudo isso aqui ao quadrado, né? Ó. Aí quando você tem esses dois termos ao quadrado, cada um deles sai ao quadrado, né? Então isso aqui dá 0,7 ao quadrado, T1 menos o μ0 ao quadrado, beleza? Isso vai acontecer com todos os parênteses. Tranquilo aí? Certo, né, galera? Mesmo? Então vamos lá. Aqui fica o seguinte, ó. Aplicando essa formulação em cada um dos parênteses que a gente tem aí a seguir, a gente fica com o seguinte, ó, só tirar isso aqui daqui. Deu um bugzinho aqui que esse negócio ficou no meio agora. Já o ajeito, agora vai. Vamos com ele, pessoal, aí. Depois eu fecho e abro o programa, certo? Vou só terminar essa questão aqui. Vamos nós, olha. Aqui vai ficar o seguinte, então. Aguenta esse trocinho aí na frente, já eu fecho. Vou para um próximo vídeo tirando ele aí, certo? Aqui foi o seguinte, ó, esse 0,7 saindo, fica 0,7 ao quadrado vezes T1 menos o μ0 elevado ao quadrado. Nesse segundo aqui, é interessantíssimo se isso aqui saísse, né? Só um instantinho, deixa eu tentar só mais essa vez. Não sai de jeito nenhum. Tem que abrir e fechar o programa. Vai ficar no meio aí, vai ficar um pouco atrapalhando, né? Aqui o 0,7 ao quadrado vai ficar multiplicando o T2 menos o T0 ao quadrado. T2 menos o μ0, desculpa. Vamos lá, tenta não perder o raciocínio aí, ó. Aí nesse último também, certo? Aqui fica T13 menos μ0 elevado ao quadrado. Aí, tudo isso dividido por 13. Aí eu quero que você perceba o seguinte agora, pessoal. Nota que esse 0,7 ao quadrado, ele pode ser posto em evidência. Todo mundo entendendo aí? Se você puser esse termo em evidência, aí vai acontecer o seguinte. Ele vai ficar ao quadrado. Se ele vai ficar ao quadrado, ele pode sair dessa raiz. Então isso aqui vai dar igual a 0,7 vezes a raiz do que sobrou aí dentro, né? O que é T1 menos o T0 ao quadrado, mais T2 menos o μ0 ao quadrado, até o T13 menos μ0 ao quadrado dividido por 13. Aí eu quero que você observe, pessoal, que isso aqui é exatamente o desvio padrão inicial. Todo mundo entendendo aí? Se você for pegar o desvio padrão inicial que a gente tinha posto aqui, ó. Tá aqui ele, né? Em cima, né? Desvio padrão inicial é esse, ó. Que é exatamente o que tá lá. Tá compreensível, galera, o que eu tô dizendo agora? Beleza? Então vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui fica 0,7 vezes o desvio padrão inicial. Então, olha, na prática, pessoal, o desvio padrão não se mantém inalterado, né? O novo desvio padrão é 0,7 multiplicado pelo desvio padrão do início. Então, alterou, isso aqui é falso, beleza? Tá, aí é o seguinte, olha, ele pergunta agora se a dispersão relativa em torno da média permanece inalterada. Essa tal dessa dispersão relativa, pessoal, eu vou representar aqui como o dr
dispersão relativa. No começo, a dispersão relativa no início, ela vai ser o desvio padrão dividido pela média, que é essa tal dessa dispersão relativa, certo? Tudo isso conceito lá de estatística, certo? Que a gente está só usando aí. Então, no início você tem dp0 dividido por μ0. No final, pessoal, você vai ter drn, que é dpn menos μn, dividido por μn. Aí o dpn vai ser quem? 0,7 vezes o dp0, não é isso? A gente acabou de descobrir. Desvio padrão do final é 0,7 vezes o desvio padrão inicial. E a média final deu também 0,7, né? Ó. Aqui, ó. μ0. Cancelando aqui, ó, isso aqui dá quanto? dp0 sobre μ0. Dá igualzinho, né? Então, verdadeiro, né? Ó. Tranquilo? E essa questão é bem complicada, né? Questão de estatística bem dificilzinha mesmo. Então, na minha opinião, né? As duas primeiras aqui são falsas, a terceira é verdadeira, então apenas o item 3 aí é verdade. Tranquilo aí? Deu para entender, pessoal? Beleza? Vou só matar esse vídeo aqui, continuar em seguida para tirar esse bug que apareceu, certo?